Então, eu falei que ia fazer 2 vídeos, né? Mas na verdade meu celular tá travando, então vão ser mais do que 2 vídeos. Mas enfim, pra gente, só pra título de explicação, né? A professora tá louca. Mas enfim, vamos lá. Falar sobre Idade Média. Quais são as características da Idade Média? Nós vamos ter a questão do senhor feudal, né? Do feudo em si. A grande sacada pra gente entender a Idade Média é falar sobre a descentralização do poder. Porque até então não vai ter a mentalidade, aquele pensamento do poder absoluto da Idade Moderna. Ou seja, o poder concentrado em uma só pessoa que vai ser representado pelo rei ou pela rainha, enfim, imperador. Aqui não, poder descentralizado. Já vai estar fragmentado, né, na Europa, a formação dos países, enfim, dos reinos. E a partir daí nós vamos ter essa descentralização. Que como eu falei pra vocês, o rei, ele vai ser suzerano mor, tipo, que vai ter maior lealdade, enfim. E nós vamos ter os outros suzeranos, que vão ser os senhores feudais, que a partir daí nós vamos ter a divisão das propriedades. Divisão não, né? Doação das propriedades para quem? Para os vassalos, que vão ser os servos vulgo camponeses, que vão fazer o trabalho mais pesado. Nós vamos ter a questão das taxas, que esses servos vão acabar pagando, custeando. Por exemplo, a talha, que vai ser metade da produção, por exemplo, da terra, sei lá, tá plantando milho. Metade da produção vai pro senhor feudal e a outra metade vai pro cara. Então vai ser algo desse tipo. Sempre o senhor feudal lembrando que a terra não é dele, né? Do servo, no caso, e ele tem que prestar o quê? Lealdade, honraria. No caso de acontecer alguma guerra, o cara vai lá e, enfim, vai lutar, representar o senhor feudal. E tem a corvé também, que é um trabalho feito de 3 a 4 dias na semana, pequenos serviços, que no caso vão ser feitos, enfim, ou na aldeia, no castelo, ou no próprio feudo, de acordo com o senhor feudal achar conveniente. Vamos ter as banalidades, nós vamos ter aquela taxa mão morta, se não me engano, né? Se não me falha a memória, que é o que eu falei pra vocês. Caso o meu pai, enfim, fosse trabalhasse na propriedade que era do senhor feudal, que é emprestado, se ele falecesse, eu teria que pagar uma taxa para continuar vivendo ali, morando e ter um sustento. Uma coisa que a gente tem que lembrar, obviamente, é a grande influência da instituição da Igreja Católica nesse período, no aspecto religioso, econômico, social e principalmente político. Então, ela vai ser a grande detentora do conhecimento de poder. Obviamente, o conhecimento, quando a gente fala da educação, o acesso a documentos, até os monges que vão fazer todos os manuscritos, fazer cópias relacionadas aos documentos que vão ser importantes, de livros, a própria Bíblia. Então, nesse aspecto aí, e óbvio, a educação vai ser regrada para quem vai ter dinheiro. Se você pode pagar, você vai ter uma educação, se você for da nobreza. Se você não for, é a gente, né, meu amor? Que a gente é quê? É o quê? Somos servos, pessoas, seres mortais que vão ser servos, que não vão ter estudo e tem que se virar para pagar as taxas. Além de dar uma contribuição do dízimo, que é aquele dízimo de 10%, né? A partir daí nós vamos ter também a questão das formas, né, de punição para a galera que não se enquadra, dentro do patamar da sociedade medieval. Então a galera que começa a estudar, por exemplo, anatomia do corpo, não pode abrir o corpo humano não poderia abrir o corpo humano naquela época, por quê? Era pecado, era você profanar o corpo da pessoa. Então, tipo, você morreu de alguma doença, morreu porque Deus quis. A única explicação que existia era relacionada à questão religiosa. Então, não é porque existia uma doença até então desconhecida, eles não estavam atentos a isso. Então, as coisas aconteciam por um motivo divino, não por uma questão fatídica, né? Enfim, então tudo estava relacionado à questão de Deus. Até pelos próprios reis que vão ser considerados divinos. Estão ali porque Deus colocou que acha que ele vai dar conta do recado, certo? Vamos ter as cruzadas, que a gente estudou também, que vão ser uma forma da Igreja Católica retomar a posse da Terra Santa, que é Jerusalém, e obviamente vai ter todo um conflito militar, né, dos cavaleiros. E já falando um pouquinho mais à frente, né, para não estender muito, que é apenas um resumo do que a gente estudou, a Reforma Protestante. Um cara que vai ser primordial, que vai ser o percussor aí da Reforma Protestante, quem é? É ele, Martinho Lutero. Martinho Lutero que vai fazer as 95 teses, criticando de certa forma a Igreja Católica.
é exatamente com o pensamento de fazer com que ela mudasse, reformulasse. Então, a questão da adoração às imagens, do celibato também. Então, assim, tem coisas pontuais, até o pagamento de indulgências, né? Lembra que a gente falou muito na sala de aula, tipo, eu tenho meu lugarzinho no céu. Então, a venda de relíquias que, tipo, vão brotar do nada, né? Lasquinhas da cruz de Jesus Cristo, coisa e tal. Então, ele vai criticar muito essa questão do dinheiro, tá muito presente. E não das pessoas estarem atentas a fazer boas ações, que é por meio das suas boas ações que ele vai defender isso, que você vai conseguir a sua salvação. Então ele vai ser o cara, né? Vai ser alemão, nós vamos ter a criação da Igreja Luterana, posteriormente o Calvinismo e depois o Anglicanismo, que é do Henrique VIII, que ele vai ser chefe político e ao mesmo tempo chefe religioso, que ele casou 6 vezes, a gente viu, né? As mulheres todas parecidas. Enfim, basicamente é isso, né? A Reforma Protestante vai abrir aí um leque de opções pra galera achar em qual religião ele se encaixa mais. Obviamente, os burgueses comerciantes vão estar ligados à religião do calvinismo, porque no calvinismo vai falar que o trabalho dignifica, né, o homem. Então, se você é honesto e tal, você já vai ter o seu lugar no céu. Olha que coisa boa. Maravilhoso. E, como eu falei no início do vídeo, falar sobre os direitos humanos. O que são os direitos humanos? Professora, direitos humanos é o que defende os bandidos. Não, amor, direitos humanos, olha só. É um direito que retrata de nós seres, pessoas, a qual nós estamos atribuindo a liberdade de expressão, a liberdade de ir e vir, o direito à educação, o direito à vida, à saúde. Então é muito mais do que a gente está acostumado a ouvir aí nas mídias. Então, nesses últimos dias que eu até comentei, acho que algumas turmas de Sobradinho, sobre a morte lá da vereadora, porque muita gente não conhece de fato o que seriam os direitos humanos. Então eu convido vocês para a gente pensar que direitos humanos não é requisito para libertar ou liberar, enfim, defender bandido. É para defender pessoas. Então, muita gente faz essa associação pensando que, né, os direitos humanos estão ali apenas para proteger bandidos e não é assim. As coisas não funcionam desse jeito. E o que eu tô querendo dizer com isso? Pra gente começar a pensar, será que os direitos humanos, eles excluem ou eles se apropriam demais dessa ideologia de defender os seres humanos e às vezes passam desapercebidos de algumas situações? Por exemplo, a gente sabe que a galera que é militar, que os PMs, enfim, eles criticam muito isso e enfim, quem sou eu para dizer alguma coisa? Mas se a gente for analisar de certa forma, é a mesma coisa que você tá enxugando gelo, né? Então, por exemplo, o cara, enfim, cometeu algum delito, algum crime e sempre tem a galera, pelo menos a concepção deles, dos direitos humanos que tá ali passando a mão no bandido. Será que isso tem alguma brecha? É isso que eu tô querendo que vocês entendam. Tem alguma brecha? Será que a galera realmente não tá fazendo como é que eu vou falar? Passando a mão, né? Não é passar a mão, mas será que não estão generalizando muito? Será que essa questão deveria ser revista? É isso que eu quero que vocês pensem. Até porque acredito eu que esse ano a UNB pegue alguma questão, até mesmo uma redação falando sobre os direitos humanos. E pensando nisso também, os direitos humanos estão dentro da nossa Constituição, que é a última Constituição de 1988. E de 88 para cá são 30 anos, certo? Se eu sou de humano, se eu estiver errado. Mas vai fazer 30 anos que a nossa Constituição foi promulgada. Então, acho que algumas questões vão estar relacionadas à volta da democracia também, obviamente. E falar sobre a questão dos direitos humanos dentro da Constituição, né? Que o artigo 5º, depois vocês dão uma lida, vai falar sobre os direitos de nós, seres, pessoas, cidadãos, tá bom? Então é só pra gente refletir, porque eu acho que tá uma coisa muito jogada na mídia. Então é isso, gente. Beijo pra vocês. Um bom final de semana. Tô gravando hoje, na sexta-feira. Santa. Olha que coisa boa. Bom final de semana, bom feriado e bons estudos.